Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. Você já sabe, nós estamos visitando os roteiros do EGE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Porta segura onde a gente inicia os estudos da doutrina. E desde o segundo semestre de 2024, a gente está no tomo 2, que trata basicamente das leis morais. E hoje vamos dar continuidade ao módulo 14, que trata de lei de destruição e lei de conservação. Roteiro 4, onde vamos ver o necessário e supérfluo. Sejam então bem-vindos, meus queridos amigos, Antônio Reinaldo. Opa, que bom estar mais uma vez aqui com esses queridos amigos, para a gente conversar um pouco sobre essa doutrina que tanto nos alegra conversar sobre ela, e que os nossos internautas também se deleitem dessa doutrina que esclarece e transforma todos nós. Isabela Martins. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez com esse grupo de amigos tão queridos e falando sobre aquilo que a gente ama falar, que é doutrina espírita. E Raimundo Souza. Mais uma vez, né, gente? Aqui a gente reunido, todo mundo junto, né? Para que a gente possa falar dessa doutrina consoladora, aliviando os nossos corações e levando aos nossos irmãos o conhecimento dessa doutrina que conforta. Vamos ouvir então um momento de reflexão e já que a gente volta para iniciar os trabalhos de hoje. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 20 do livro Dinheiro. Mensagem ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Trabalho e Riqueza. O corpo terrestre é valioso instrumento de formação da verdadeira riqueza. Mobiliza-o em teu próprio favor no fecundo campo da vida. Tens o primoroso equipamento do cérebro. Aprende a produzir com ele pensamentos que te enobreçam a estrada, conquistando o apreço e a estima dos semelhantes em teu próprio benefício. Possuis o tesouro dos olhos. Movimenta-o no serviço e no estudo, provendo o espírito de mais amplos valores no setor do conhecimento que te aprimore. Dispões da felicidade dos ouvidos. Emprega-os na aquisição de ensinamentos edificantes que te possam clarear o futuro. Contas com a bênção da língua. Usa-lhe as possibilidades emitindo o verbo sadio e fraternal, que te assegure a confiança e a simpatia dos outros. Retens contigo o patrimônio dos braços. Aplica-o na plantação do bem e surpreenderás abundantes colheitas de prosperidade e alegria. Guarda contigo o escrino do coração. Estende os recursos para recolher da vida os júbilos do amor, alicerce da aventura sonhada. Nem sempre o corpo será uma cruz para a regeneração da alma. Na maioria das circunstâncias, é a ferramenta com que o espírito pode talhar os mais altos destinos. Não te preocupes com o problema da abastança ou da carência de utilidades materiais, porque riqueza e pobreza, à frente da lei divina, muitas vezes apenas significam oportunidades de aperfeiçoamento e elevação. Somente o trabalho sentido e vivido é capaz de gerar a verdadeira fortuna e acrescentá-la infinitamente, e por isso, amando a tarefa que o Senhor te confiou, por mais inquietante ou singela, vale-te do tempo para enriquecer-te hoje de luz e amor, compreensão e merecimento, a fim de que o tempo não te encontre amanhã de coração fatigado e de mãos vazias. Sempre oportuno o momento de reflexão, onde a gente dá aquela aliviada na mente, aquece o coração. Vamos dar início à roda de conversa de hoje.
Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus queridos. Módulo 2, quer dizer, tomo 2, módulo 14, Lei de Destruição e Conservação, roteiro 4, onde a gente vai falar de necessário e supérfluo. Raimundo, meu rapaz estudioso, que traz para a gente os apontamentos para a gente refletir aqui, juntando com o que a gente vai ao longo do tempo estudando também. Qual é o nosso entendimento de necessário? Será o mesmo de todo mundo? No caso, né, a gente fala que nosso entendimento é dentro da doutrina, né? Vou reformular. Qual o nosso entendimento sobre o necessário diante da doutrina, né? Se é o mesmo para todo mundo. O conceito, né, de necessário é algo que varia de pessoa para pessoa, né? Podendo ser influenciado por diversos fatores, como a cultura, a educação, crença e valores individuais. No Espiritismo, o necessário é entendido como aquilo que é essencial para o bem-estar material e espiritual do indivíduo, segundo a lei de conservação que rege a natureza. É o assunto do nosso capítulo, não é isso? Segundo também a doutrina espírita, o necessário é aquilo que é indispensável para a realização de nossas necessidades básicas, como alimentação, moradia, vestuário e saúde. É o que nos permite evoluir espiritualmente e cumprir nossa experiência na Terra. É importante refletirmos sobre o que é realmente necessário em nossas vidas e nos questionarmos se estamos dando mais importância ao supérfluo do que ao essencial. Cada pessoa possui seu próprio entendimento do que é necessário e cabe a cada um buscar o equilíbrio entre o material e o espiritual. Diante dessa fala do Raimundo, a gente fica se perguntando assim: então é diferente o que é necessário para uma pessoa e para outra? Bom, no contexto geral, o necessário é o que é necessário para todos, né? Porém, com certas partes, tirando algumas poucas particularidades que realmente vão diferir uma pessoa da outra, o que acontece é uma fantasia, né? Que muitas pessoas vivem tentando encobrir o supérfluo com a cara de que aquilo se faz necessário, né? E isso acontece muito, a gente mesmo no dia a dia, para justificar determinadas compras, determinadas aquisições, a gente vai lá e diz, não, mas eu preciso disso aqui. Mas isso é alguma coisa indispensável? Sempre que algo for dispensável, então não se faz necessário. E não se espantem, meus irmãos, de que à medida que a gente amadurece e evolui, a gente vai percebendo que tudo aquilo que é dispensável não nos traz felicidade. E tudo aquilo, sempre que a gente consegue constituir, adquirir na vida aquilo que é indispensável, já é o suficiente, já é tudo que a gente precisa para alcançar momentos de felicidades, né? Para alcançar o que é preciso para ser feliz, para viver uma vida boa e plena, né? Não quer dizer com isso, porque às vezes esse discurso, aí eu vou também falar uma outra coisa que talvez as pessoas tenham essa visão da doutrina espírita, é um discurso onde parece que a gente quer que as pessoas se limitem a ter apenas aquilo que é indispensável. Mas você pode ter o que você quiser, né? Você é livre para desejar e para alcançar aquilo que você acha que precisa para você. Mas para ser feliz, você precisa apenas do que é indispensável, né? Verdade. Realmente, essa coisa de necessário e supérfluo é meio complexo, né? Porque, como a Isabela apontou e Raimundo, às vezes a gente cria situações para justificar algumas ações nossas.
Deus, quando criou o mundo, o nosso planeta, ele colocou todos os nutrientes, tudo que era necessário para que a gente tivesse o necessário para sobreviver, para crescer, para evoluir, para atingir a perfeição. Ele colocou tudo. Mas tem a coisa da evolução, e aí tem aquela situação, quanto mais nós evoluímos, mais nós criamos necessidades que algumas vezes elas suprem algumas deficiências nossas, mas não são, digamos, necessariamente para eu viver, né? Para eu viver. São coisas que a gente cria para facilitar a nossa vida, mas é aquela coisa, ela não traz nenhum impacto, dizer, olha, isso aqui vai fazer com que eu me torne um homem melhor. Porque quando ele fala de necessário, é para que aquilo nos leve a se tornar pessoas melhores, né? E se aquilo não me torna uma pessoa melhor, não é uma coisa necessária, porque Deus proporcionou tudo que é necessário. Dentro da natureza, a natureza tem tudo que a gente... Então, esse necessário, às vezes, é aquilo que a gente precisa só para sobreviver e crescer. Aí, só reforçando o que a Isabela falou, com isso não quer dizer que nós temos que viver na pobreza, viver... Não, a gente tem que, mas é o tipo da coisa, a evolução nos obriga a criar necessidades que elas são necessárias para nos dar um bem-estar, mas não para nos tornar pessoas melhores. Então, nós temos que pensar muito nesse necessário que se fala aqui da doutrina, é o necessário para você se tornar uma pessoa melhor, não necessariamente para você se tornar uma pessoa mais poderosa, mais bem vestido, mais bem calçado, mais bem morada, ter uma morada. Não necessariamente é nesse sentido. É isso que eu penso. E aproveitando essa fala de Raimundo, é muito importante esse tipo de discussão, porque como Cristo nos disse, conhecereis a verdade vos libertará, é justamente libertar do véu da ignorância. Então, quando a gente sabe das coisas, a gente tem os subsídios para poder melhor progredir, melhor caminhar. Então, para a gente justamente saber diferenciar daquilo que realmente precisamos ou não, e ter a consciência, tá, mas isso daqui não me é necessário, eu quero, mas dar o real valor para aquilo tudo que a gente adquire com o nosso trabalho, enfim, porque a gente está falando de evolução, de progredir, né? Então, a gente quer a nossa melhora para todos, né? Para todos assim ao nosso redor e também para a coletividade. Então, é importante essa discussão, porque às vezes a gente fica, eu quero o melhor para mim, mas e os outros? Então, é nesse sentido que a gente está falando. E aí, só para a gente ficar bem claro, né, por mais que fique até entendível com a nossa fala, mas vamos dar uma arredondada nisso. Então, da mesma forma, qual é o nosso entendimento de supérfluo? E se é o mesmo para todo mundo? O entendimento do supérfluo, assim como o anterior, também pode variar de pessoa para pessoa, de acordo com suas crenças, valores e princípios. Não é? No entanto, o Espiritismo nos traz uma reflexão sobre a lei de conservação que nos faz questionar a diferença entre necessário e o supérfluo em nossas vidas. Né? Segundo essa lei de conservação, devemos utilizar os recursos materiais de forma consciente e equilibrada, respeitando as necessidades básicas de todos os seres vivos. E isso nos leva a refletir sobre a quantidade de bens materiais que possuímos e se realmente são essenciais para a nossa felicidade e bem-estar. O que é considerado supérfluo para uns pode ser visto como necessário para outros, né? O que mostra como o entendimento desse conceito pode variar de acordo com cada indivíduo. É importante avaliar constantemente nossas escolhas e comportamentos em relação ao consumo e desperdício, buscando sempre o equilíbrio e a harmonia com o próximo. Dessa fala do Raimundo, e pegando um gancho, André, de uma coisa que tu falou, e dessa última frase do Raimundo, né? Que é esse entendimento de que, apesar de
nós sermos responsáveis por nossas ações, né, por tudo aquilo que nos cabe, não cabe a ninguém, a cada um que carregue sua cruz, mas essa evolução que a gente tanto fala na doutrina espírita, ela acontece coletivamente, porque nós vivemos em sociedade. Então, tudo aquilo que, de qualquer forma, me atinge, mas que pode respingar em qualquer outra pessoa, também é uma responsabilidade dobrada, né? E eu lembro que essa semana eu assisti um vídeo em que uma pessoa que tem uma certa influência na internet e tudo mais, falava sobre ter recebido um convite para fazer propaganda de casas de aposta, né, de jogos de azar e tudo mais. E era uma grana muito alta. E ele falou assim que mesmo com aquilo, e ele abriu, né, as propostas que recebeu e tal, ele recusou. E uma outra pessoa que comentava sobre esse fato falava assim: olha que bacana, porque isso ajudaria a vida dele? Sim, ajudaria. Mas isso prejudicaria quantas outras vidas? Então, é preciso pesar o quão as nossas ditas necessidades são algo que, eu preciso disso, à custa de quê? À custa do trabalho de quais pessoas, né? E aí eu venho para uma outra sede de consumo que nós temos, que a gente sabe a origem. Então isso aqui vem de trabalho escravo. Por que eu vou consumir isso? Eu consumo, eu vou num restaurante que eu sei que as pessoas ali não são bem assistidas, que os trabalhadores não são respeitados e etc e tal. Por que consumo? Então, hoje, cada vez mais, ainda mais com o volume de informações que nós temos acesso, não dá mais para fugir dessa responsabilidade minha como cidadão. Mas é uma coisa tão pequena, Isabela, tipo, tu deixar de consumir esse produto, ou você deixar de comprar essa roupa, ou você deixar de ir nesse restaurante, não vai fazer diferença nenhuma para o dono. Ok, mas eu estou fazendo a minha parte. E aí, se eu conseguir, né, influenciar, conversar com outras pessoas e também criar em algum momento uma consciência em outras pessoas, de repente esse pequeno gesto pode se tornar uma coisa grandiosa. Então é ter muita consciência de que isso aqui é realmente necessário? Não, é supérfluo. O quão eu preciso vivenciar isso? Porque outra coisa que eu também refleti aqui durante a nossa conversa é sobre a questão, por exemplo, simples da alimentação. O nosso comportamento, porque assim, pequenos gestos nossos também vão ditar como nós lidaremos com as grandes coisas. E às vezes, por exemplo, num simples gesto de comer, por exemplo, quantas vezes a gente não come para além do necessário? Eu estou satisfeita, mas, poxa, está tão bom, vou comer mais um pouco, porque mais tarde não vai ter. Então, o nosso mental, ele já vai começando a gerar uma necessidade para além do que se faz necessário. E aí, se você faz isso, se você que está ouvindo a gente, faz isso com pequenos gestos, tenha certeza que na hora que você precisar fazer grandes coisas, você vai ter o mesmo comportamento, né? Porque a gente acaba reproduzindo, são coisas que são aprendidas, são hábitos que vão sendo incorporados. Então, tenhamos cuidado, cada um de nós individualmente, o quão as nossas ditas necessidades são realmente necessárias, né, para nossa subsistência e tudo mais. Acho que você já explanaram bem a situação sobre o supérfluo, né? E que realmente muitos dos nossos consumos são muito superficiais, são muitas coisas que é só para satisfazer o nosso ego, as nossas necessidades desnecessárias. E o nosso evangelho hoje, né, foi sobre caridade, né? Então, às vezes, a gente deixa de praticar caridade para suprir uma necessidade com a gente que poderia suprir realmente eu não digo nem essa necessidade, para suprir um supérfluo nosso e deixa de praticar necessário para o outro que tanto precisa. Então, a gente precisa realmente, como o Isabel falou, ter cuidado com as nossas necessidades que a gente cria, que a gente sabe que são coisas que às vezes não vão, é só para mostrar, às vezes, muitas vezes é para mostrar que a gente tem, que a gente pode, que a gente é melhor, que a gente tanta situação, porque como o do Espiritismo diz, o orgulho e o egoísmo
uma coisa que ainda existe muito na gente. Então, às vezes, em função esses dois vícios que nós temos, ele nos faz a gente buscar cada dia mais ter mais, e a gente, nessa busca de dizer que aquilo é necessário para a gente não percebe quantas pessoas nós estamos prejudicando, quantas pessoas nós estamos passando por cima para atingir aquele objetivo. Então, realmente, a gente precisa ter muito cuidado quais é as nossas necessidades reais e aquelas que a gente pode deixar para outro momento. Seria interessante a gente pensar, porque hoje a gente ainda vive realmente num mundo muito consumista, né? E a gente está sempre buscando consumir cada dia mais. Hoje, o que é o tal dos marketing da vida, os marqueteiros, eles trabalham só para que cada dia mais nós se tornamos mais consumistas. E isso faz com que a gente crie situações que cada dia mais a gente esquece o outro para entrar nessa situação de consumir mais e geramos mais necessidades para a gente que não vão nos levar a caminho nenhum, só nos levar cada dia mais a nos tornar pessoas egoístas. Agora, após os conceitos, agora a gente vai começar de fato a discutir. E aí, meus queridos, como agir entre o necessário e o supérfluo? É um tema, né, que hoje todo mundo está falando disso, né? Então, o tema sobre como agir entre o necessário e o supérfluo é uma questão central no mundo atual, onde somos constantemente bombardeados com estímulos para consumir mais e mais. No entanto, o Espiritismo nos traz ensinamentos fundamentais sobre a importância de equilibrar nossas necessidades materiais com a busca pela evolução espiritual. É importante refletir sobre a maneira como utilizamos os recursos que nos são dados, valorizando o que é essencial para a nossa sobrevivência e bem-estar, evitando o desperdício e o acúmulo desnecessário. Ao mesmo tempo, devemos nos alertar sobre a importância de não nos apegarmos exclusivamente aos bens materiais, pois são temporários e não devem ser nossa principal fonte de felicidade. Dentro desse contexto, surge a questão do necessário e do supérfluo. Como podemos distinguir entre aquilo que realmente precisamos e aquilo que é apenas um desejo superficial? O Espiritismo nos convida a exercitar a moderação e a ponderação em nossas escolhas, buscando sempre o equilíbrio. É importante lembrar que o supérfluo muitas vezes nos distrai do que é essencial em nossa jornada de evolução espiritual. Quando nos deixamos levar pelo consumismo desenfreado, corremos o risco de nos afastar de nossa verdadeira essência, priorizando o ter em vez do ser. É para não ficar sempre na mesma ordem, mas vou falar, então. Eu posso falar, não tem problema. Eu estava deixando você falar que você é prioridade, não né? Pode. Prioridade no sentido de que você é mais jovem, você gosta da prioridade dos mais jovens. Acho bom, que é ser mais velha, eu já ia ficar chateada. Tu pode ser até mais velho que eu espiritualmente, isso aí ninguém sabe, né? Como agir, né? Qual é a pergunta? Entre o necessário e o supérfluo. Eu acho que a gente deve agir com moderação. Eu acho que a palavra, nesse sentido, é moderação. Saber moderar, saber... eu digo isso assim, digamos, de carteirinha, nós ainda não conseguimos viver sem um supérfluo. Nós criamos as nossas necessidades. Agora, nós temos que saber viver com esse supérfluo moderadamente. Buscar cada dia mais o necessário. Diminuir os nossos anseios, as nossas necessidades, que não nos traz, às vezes, o benefício que a gente espera. Porque hoje se nós fizermos análise da humanidade terrena, a gente percebe que tem
80% de pobre e 20% de rico, colocando uma proporção mais ou menos isso. E se a gente tivesse menos necessidade, talvez tinha menos pobre, não é isso? Porque a gente saberia dividir melhor, repartir melhor, fazer com que as riquezas ela fosse melhor dividida, não no sentido de te dar o que tem, as pessoas que são ricas, dá para os outros, mas proporcionar oportunidade mais. Tá? Então, aí tem outra coisa, a gente vê, se você for principalmente nos grandes mercados de frutas, nas cooperativas, você vê a quantidade de verduras, frutas que são jogadas no lixo, porque apodrece, porque o produtor lá, o vendedor, ele prefere deixar para o decente que baixar o preço para dar para pobre. Então, são várias situações que a gente, pelas nossas necessidades de ser um bom comerciante, de não baratear, de não fazer isso, de fazer aquilo, cada um de nós a gente cria essas necessidades e deixa de atender os necessários, necessitados. Então, a gente precisa agir com muita moderação e pensar. Está na hora de nós chegarmos no momento, está na hora de pensar um pouquinho no outro. Pensar um pouquinho no outro, a hora que a gente começa a pensar um pouquinho no outro, a gente começa a equilibrar esse necessário e esse supérfluo. Porque hoje eu vejo, o meu análise é que o supérfluo ainda está muito acima do necessário. A gente tem muito mais superficialmente de coisas que a gente realmente não traz grande coisa para a gente, do que só manter o necessário. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, aí eu estendo pensar um pouquinho no outro, naquele que realmente não tem nem o necessário. Uma coisa que a gente nunca vai errar é seguir o caminho do meio. Gente, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, sabe? Não tem erro, isso serve para tudo na vida. Ai, gente, o que é que eu faço? Eu estou numa enrascada? Qual o caminho que eu devo seguir? Gente, não precisa nem ser um extremo nem outro, sabe? Busca um equilíbrio entre aquelas decisões extremas que você tem em mãos e busca equilibrar aquilo. Você sempre vai estar certo. E eu acho que para nós espíritas, para além de seguir o caminho do meio, é sempre lembrar que somos espíritos, porque eu acho que talvez uma coisa que faça com que a gente ainda esbarre, né, muito, cometamos ainda muitas falhas, é porque a gente, quando chega aqui e possui, né, enquanto encarnado, esse véu do esquecimento, a gente acaba vivendo uma vida como se nós fôssemos seres materiais, mas nós não somos, nós somos espíritos vivendo uma experiência material. E quando a gente consegue botar a cabeça no lugar e entender isso, isso faz a gente evitar muitos equívocos, muito mesmo. Eu, pelo menos, muitas vezes estou pensando bobagem, ou deveria fazer tal coisa, mas espera aí, eu sou espírito, para que eu vou fazer isso? Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Quando eu chegar lá no mundo espiritual, eu vou ter que me explicar sobre isso aqui. Aí eu fico me relembrando desses papéis, e aí eu fico, puxa vida, não faça, sabe? E isso faz a gente tomar um certo cuidado. Esse mês eu comecei a reler a coleção dos livros, né, do André Luiz com o Chico Xavier. Aí estou relendo Nosso Lar agora, novamente. Aí hoje mesmo meu filho, mas a senhora já leu esse livro, não sei quantas vezes, já assistiu o filme, eu digo, mas nunca é demais. E todas as vezes que a gente abre esse tipo de obra, a gente aprende, relembra uma coisa nova, sabe, assim, uma frase tem um impacto que antes não tinha, que você não grifou na primeira vez que você leu. Então, lembrar a todo momento que somos espíritos e estamos vivendo apenas uma experiência material, faz com que a gente busque mais o caminho do meio do que qualquer outra coisa. De fato, a palavra para essa situação é a moderação, né? Porque a gente vai criando essas nossas necessidades, mas esse assunto é de extrema importância mesmo a gente refletir, porque hoje se fala tanto de saúde mental e quanto o consumismo está atrapalhando justamente essa qualidade de vida, essa qualidade de saúde mental, porque pessoas aí atoladas em dívida e tal, porque com consumo desenfreado. Aí a gente também pode ver a questão de obesidade, porque um consumo alimentar desenfreado.
que mais, gente? Produtos que hoje tantos estudos aí comprovam que tem produtos aí com obsolescência, então chega um dado momento, não funciona, aí obrigando a se comprar novamente, e aí esse lixo que está sendo acumulado e acabando com o planeta. Então, ou seja, é muito importante a gente usar o que a doutrina nos lembra, um raciocínio. O que nos difere dos animais é justamente a capacidade de refletir e raciocinar. Então, que a gente use isso para justamente nessas situações dizer, peraí, isso aqui eu quero, mas até que ponto realmente isso daqui vai me satisfazer, vai colaborar de alguma forma, na minha vontade mesmo, mas isso aqui realmente não é um excesso, sei lá, não tem aquela... Me lembrei agora daquele restaurante, né, que a carne com ouro, eu não sei quantos milhões. Gente, pelo amor de Deus, para mim, Andréa, é o acúmulo do absurdo do supérfluo. Eu pagar não sei quantos milhões para comer uma carne com coisa de ouro, que o cabo faz assim e tal. Gente, pelo amor de Deus, tá entendendo? Então, sei lá, tem pequenos supérfluos que adoçam a nossa vida, dizem, não, hoje eu tive um dia estressante, eu vou aqui me sentar, comer um chocolatinho, alguma coisa, que é um supérfluo, mas que dá aquele, vamos dizer assim, aquele conforto para aquele dia, ou até mesmo assistir algo, sei lá, algo que realmente, vamos dizer assim, que não é necessário à vida, mas que dá aquele momento de relaxamento, que a gente dá, renovar as forças. Agora, comer uma carne com ouro, pagando não sei quantos bilhões, não consegue entrar na minha cabeça um negócio desse, dizer assim, até que onde eu vou conseguir dizer que esse supérfluo me é necessário para melhorar o meu dia, não ter um peso na minha consciência diante de tudo que a gente sabe que ainda existe no mundo e gastar com um negócio desse. Cada qual com a sua consciência, mas eu acho importante a gente trazer a reflexão para a gente ver que tem também níveis de supérfluo, assim como tem níveis de necessário, que é importante a gente ter essa percepção. É uma coisa interessante disso, que isso que tu falou, que a Isabela apontou há pouco, que hoje tem tanta gente passando por problema em função desses jogos de internet, de bets, tanta gente aí cometendo atos pegando empréstimo, pegando dinheiro de outro, acabando em suicídio, tudo. Porque perdeu então, tudo. Está tendo tanta gente que tem isso, então isso é um negócio que... Aí o que acontece, como a Isabela contou, a custa de quê? Pessoas fazendo propagandas, divulgando, pessoas até que têm renomes, mas ele está preocupado, ele está querendo ganhar dinheiro dele. O que aquela ação dele vai fazer para os outros, para ele não interessa. É como se dissesse, olha, eu estou dizendo, joga quem quiser. Mas não é. A partir da hora que você divulga, vamos dizer o mal nesse sentido, no sentido, se você está fazendo parte daquilo. Então, realmente, tem várias coisas que a gente precisa pensar seriamente se vale a pena, né? Se vale a pena, porque a gente tem tanta coisa, e como nós espíritos, sabemos o que está acontecendo, o momento que estão passando, o momento dessa transição que está acontecendo no planeta, então isso vai estar trazendo muitas coisas. Tem muitos espíritos reencarnados que eles não mudaram, continuam fazendo as mesmas coisas, estão tendo a última oportunidade, mas não mudaram. Então, eles estão trazendo todas essas situações, não estão nem aí para os outros. Então, é um momento que a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado, realmente ver quais são as nossas reais necessidades para a gente ter uma vida boa, saudável, tranquila, de acordo com o momento que estão vivendo, sem passar por cima dos outros. E aí, gente, dentro do que a gente conversou, existiria um limite entre o necessário e o supérfluo? A lei de conservação nos lembra que devemos utilizar os recursos disponíveis de forma consciente e responsável, evitando desperdícios e excessos. Mas será que conseguimos distinguir claramente o que é necessário, o que é supérfluo em nossas vidas? O necessário é aquilo que nos sustenta, que atende às nossas reais necessidades básicas de sobrevivência e bem-estar. E o alimento é o alimento que nutre o nosso corpo.
o abrigo que nos protege, a educação que nos enriquece. Já o supérfluo é o excesso, o luxo, o desperdício. São as coisas que acumulamos sem real utilidade, que nos afastam do essencial. Muitas vezes é fácil cair na armadilha do consumismo e do materialismo, buscando sempre mais e mais bens materiais, pensando que quanto mais temos, mais felizes seremos. No entanto, o verdadeiro equilíbrio está em saber identificar o limite entre o necessário e o supérfluo, priorizando o que realmente importa em nossa jornada espiritual. Ao refletirmos sobre essa questão, podemos perceber que a busca desenfreada por supérfluo nos afasta da nossa essência, nos prende a coisas passageiras e nos impede de crescer espiritualmente. Por isso, é importante praticar a simplicidade, valorizando o que é essencial e deixando de lado o que é superficial. Assim, ao nos tornarmos mais conscientes e equilibrados em nossas escolhas, estaremos mais alinhados com a lei de conservação e com os ensinamentos do Espiritismo, vivendo de forma mais significativa e em harmonia com o universo. Esse limite, aí, como o Raimundo colocou, é só a gente parar. É engraçado, né, que a doutrina espírita, ela fala, né, onde estão as leis de Deus, né, um questionamento, né, dos livros dos espíritos, foi uma das questões que Kardec colocou. E os espíritos respondem, está na nossa consciência, né, e está mesmo. Porque quando a gente para fazer uma reflexão simples, a gente vê que a gente consegue discernir, a gente consegue perceber. E aí a Andrea pergunta, onde está o limite, né, entre uma coisa e outra? E quando você analisa o quão isso realmente me traz felicidade e não prazer. Hoje eu dava uma palestra falando sobre saúde mental, e o cerne da palestra é a gente conseguir fazer essa diferenciação, né? O que é prazer e o que é felicidade, porque são coisas diferentes. E o Raimundo tocou nisso aí quando ele fala, né? Que o quão isso te faz feliz. Mas é feliz de verdade, não é o quanto você sente prazer fazendo isso, mas o quanto você é feliz fazendo isso, porque existem inúmeras, mas eu posso dar 1000 exemplos aqui, de coisas que não são prazerosas, mas que nos fazem felizes. Para nós mulheres, por exemplo, eu poderia dar um exemplo clássico aqui, ter filhos, né? Um trabalho de parto, é uma coisa prazerosa? Não, é horrível, gente, você sofre, você grita, é dor que não acaba mais, mas é um dos momentos mais felizes que uma mulher que quer ter filho, né, poderia vivenciar. É uma experiência incrível. Sem dúvida nenhuma, dos melhores dias da minha vida está o dia que o meu filho nasceu. E foi prazeroso, Isabela? Não. Amamentar é prazeroso? Não. Dói, bico do peito racha, acontece 1000 coisas que não são prazerosas naquele momento, mas é um momento de extrema felicidade, onde você está unido com aquele outro espírito, onde você está disposto a dar o seu sangue, literalmente, para que aquela criança cresça saudável. Então, isso é felicidade, mas não é prazeroso. Claro que às vezes a gente, né, consegue unir as duas coisas, ótimo, maravilha. Mas saber o limite entre algo que é supérfluo e que é necessário é parar para refletir o quanto isso de fato acrescenta na minha vida, me faz crescer, me faz evoluir. Porque na grande maioria das vezes o que é supérfluo não causa isso. É um momento momentâneo de prazer, não de felicidade. Então, por exemplo, alguém que come uma carne como essa que a Andrea citou o exemplo, que vai para um restaurante 5 estrelas e consegue adquirir algo como esse de forma tão cara, sem dúvida nenhuma, essa pessoa está vivendo ali um prazer inenarrável. Comi carne com ouro. Mas foi feliz? Assim, é realmente uma coisa que você... top 5 aqui na minha vida, dos melhores momentos, foi esse? Será que sua vida foi tão pequena a ponto de o melhor momento que você teve na vida foi esse dia?
Então, assim, é parar e fazer uma reflexão. O problema é que com a vida corrida que a gente leva, aonde a gente quase nunca se questiona sobre nada, é muito difícil fazer esse momento de autoconhecimento, de parar para raciocinar. E por não fazer isso é que a nossa sociedade anda tão adoecida, né? Verdade. Existe um limite entre necessário e supérfluo. Eu digo que existe. Mas é praticado aqui no meio de nós? Eu digo que não. Tá? Porque existe, né? Quando Isabela falou, onde está a justiça de Deus, não é isso? Ah, na As nossa leis. consciência. Então, já está lá a lei de Deus. Já está aí na nossa consciência, já está lá esse limite. Só precisamos colocar ele em prática. A Terra não dá o necessário para nós vivermos, para ter a vida, para seguir em frente? Tá? E se nós temos o necessário, mas tem outra coisa interessante, sempre vai haver rico, né? Porque a riqueza é importante no desenvolvimento do mundo, a riqueza é importante. Então, sempre vai haver riqueza, mas quando nós atingir essa maturidade espiritual, o rico vai saber auxiliar o que não tem o necessário para viver. Então, todo mundo terá o necessário. Então, o que acontece? Ela já existe, mas não é praticada, porque a gente não ainda atingiu essa maturidade espiritual para caber saber disso. Eu tenho muito dinheiro, eu proporciono aqui o que for necessário, mas aquele lá que não tem o necessário, eu vou ajudar ele para que ele tenha o necessário para que ele sobreviva dignamente. Mas isso aí a gente precisa chegar a esse momento. Então, a gente precisa, é uma coisa que é uma conquista, que a gente precisa gradativamente ir trabalhando isso, e com certeza Jesus, com a sua equipe, está tentando incutir isso nas nossas mentes, que nós precisamos chegar a esse estágio de consciência, né, de maturidade espiritual, para a gente viver num mundo mais igualitário, um mundo mais, digamos, a fome não existe, tá? Por exemplo, falar em fome, nosso país é um país que tem uma riqueza enorme e tem muita gente passando fome, assim como vários países. Então, só vai acontecer isso quando a gente tiver essa maturidade espiritual. Aí sim, eu acredito que esse limite vai ser bem estreito, né? E aí, gente, vamos para o outro extremo. Como não cair na armadilha da avareza e da mesma forma do perdulário? Sendo pobre. O Espiritismo, né? O Espiritismo nos traz ensinamentos valiosos sobre a importância de encontrar o equilíbrio entre a avareza e a prodigalidade. A lei de conservação nos mostra a necessidade de utilizar os recursos que nos são dados de forma consciente e responsável, sem cair nos extremos da ganância ou do desperdício. É fundamental compreender a diferença entre o necessário e o supérfluo, pois muitas vezes nos deixamos levar pelo desejo de acumular bens materiais ou de gastar de forma excessiva, sem pensar nas consequências para nós mesmos e para o meio ambiente, como se vê hoje, né? Para evitar cair na armadilha da avareza, devemos praticar a gratidão e a generosidade, compartilhando aquilo que temos com quem mais precisa. Ao mesmo tempo, é importante não cair na tentação do desperdício, valorizando e preservando os recursos que temos à nossa disposição. O equilíbrio entre a moderação e a responsabilidade nos guiará para uma vida mais plena e harmoniosa, onde seremos capazes de desfrutar dos nossos bens materiais sem nos tornarmos escravos deles, que possamos aprender a lição de usar com sabedoria aquilo que nos é dado, honrando a lei de conservação e contribuindo para um mundo mais justo e mais equilibrado, né? Gente, a gente rodeia tanto, a gente estuda tanto,
Mas é tão simples. E hoje o nosso evangelho respondeu a praticamente todas as perguntas do que a gente conversou aqui hoje. Gente, como é que eu vou deixar de ser uma pessoa avarenta? Como é que eu vou deixar de ser uma pessoa, né, que gasta excessivamente, etc. e tal? É só fazer o que Jesus resumiu. Olha, eu vou resumir aqui todos os mandamentos num só. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. É uma coisa simples, mas é aquela história, né? Tipo, eu quero um pensamento revolucionário. Isso é revolucionário de um nível que mesmo 2000 anos depois a gente não pratica. E se a gente praticasse, responderia todas as nossas dúvidas de hoje. Isabela, como eu deixo de ser uma pessoa egoísta? Como eu deixo de ser vaidoso? Amar o próximo como tu ama a ti mesmo. Porque no momento em que eu conseguir ter o amor, por exemplo, pela Andréia, o Reinaldo, o Raimundo, da mesma forma que eu me amo, da mesma forma que eu amo o meu filho, por exemplo, né, que a gente tem aquela concepção de ser um amor maior, porque saiu de mim, etc e tal. Quando eu conseguir ter essa visão de que todos merecem o meu amor da mesma forma, todos são dignos da mesma forma, eu vou ter compreendido e eu não vou ter mais por que ser uma pessoa avarenta, eu não vou ter por que, sabe, acumular uma série de coisas desnecessárias, porque a dor do outro vai ser a minha dor, porque aquilo que o outro passa vai me atingir, vai tirar de mim uma empatia tão grande que eu não vou permitir que ele sofra só. Então, quando a gente conseguir finalmente vivenciar, colocar em prática essa única lição que Jesus nos confiou e disse, olha, tudo que você precisa é isso aqui, não precisa mais nada. Eu sei que tem um monte de Deus, um monte de Deus não, um monte de leis, um monte de coisa que a gente ensina, que a gente aprende, mas tudo se resume a isso. Quando a gente conseguir ter a compreensão do quão isso é importante, aí pronto, a gente vai conseguir, sabe, caminhar a passos largos. Verdade. O grande problema disso tudo, né, é que muitas vezes alguns de nós não amam nem a nós mesmos. Esse é o problema dessa situação. Porque como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não sou uma pessoa de responsabilidade, vamos dizer assim. Então, esse é um problema. Então, algumas pessoas amam o outro como ama ele, sem se amar. Então, mas esse realmente é a chave para resolver o problema, tá? E como nos livrar dessa armadilha, realmente é só amando, amando. Não tem outro, acho que não tem outro caminho se não for amando. Então, e aí, amando, aí tem várias outras nuances disso aí. Amando, compreendendo a vida, quais são os propósitos da vida, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, por que hoje eu tenho um dinheiro mais do que fulano, para que esse dinheiro? É para me guardar num cofre, guardar, para adquirir riqueza. Muitas pessoas passam a vida toda trabalhando, guardando isso para proporcionar para os seus filhos, morre, o dinheiro fica guardado, os filhos estragam tudo. Então, para que eu estou aqui? Então, são situações, são perguntas que nós precisamos responder para que a gente não caia nessa armadilha. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que Deus me deu tanta possibilidade de eu ter muito e eu outros, às vezes, até da mesma família, do mesmo pai, da mesma mãe, que não tem nada? Por que será? Será se não ele me deu para me ajudar aquele meu irmão que não tem nada, que precisa do meu apoio, da minha ajuda? Então, essas perguntas, e às vezes a gente não consegue. A gente acha que a gente é privilegiado, que eu sou melhor, porque Deus deu a mim, não deu a outra, problema, Deus gosta mais de mim que do outro. Então, essa que aí cai nessa coisa que o desamor que nós ainda temos para com o nosso próximo. Quando realmente nós aprendemos a amar, como Isabela bem pontuou, realmente a gente não vai ter esse problema. Não terá mais armadilha para a gente. Outra coisa que eu acho importante nessa questão da gente lembrar e não pode em nenhum momento esquecer que somos seres espirituais vivendo a experiência carnal. Então, assim, tudo aquilo que eu acumulei vai ficar. Então, por que eu vou acumular? E aí, como o Reinaldo bem falou, acumula, fica, e quem recebe torra tudo, porque não sabe o quão, né, se lutou para conquistar, e aí cai nessa outra armadilha do perdulário, e aí torra tudo com irresponsabilidade, sem fazer um bem nem a si, nem ao próximo. Então, a gente não pode perder de vista justamente isso, que somos seres espirituais vivendo essa experiência e buscando o caminho da moderação, que a gente também foi falado aqui pela Isabela,
para poder a gente usufruir de tudo aquilo que nos é possível, mas também olhando ao nosso derredor, o que eu posso fazer? Reinaldo falou bem, eu vim com tantas possibilidades, o que eu posso fazer para ajudar diante disso a quem está ao meu derredor? Da mesma forma, me veio faltando, por que me veio faltando? Qual é a lição que isso está me querendo me mostrar? Será se no passado eu fui tão irresponsável que hoje eu venho faltando para poder eu dar o real valor? Então, ou então utilizar a mente para poder conquistar? Então, enfim, as possibilidades são muitas, mas o mais importante é essa reflexão. E aí, meus amores, para a gente encerrar, só o necessário é realmente útil? O supérfluo nunca é. Eu gostei da entonação. O conceito de necessário refere-se não apenas às nossas necessidades básicas de sobrevivência, como alimentação, abrigo e vestuário, mas também às nossas necessidades emocionais, espirituais e intelectuais. Ou seja, o necessário abrange tudo aquilo que contribui para o nosso desenvolvimento e bem-estar integral. Por outro lado, o supérfluo representa tudo aquilo que é excessivo, útil ou prejudicial para a nossa evolução. Pode ser tanto bens materiais acumulados desnecessariamente, quanto sentimentos negativos como orgulho, inveja e egoísmo. Preocupou, né, André? Assim, ao adotarmos o princípio de que apenas o necessário é útil, estamos nos comprometendo a viver de forma mais consciente, valorizando o que realmente importa e destacando aquilo que só nos traz desperdício de tempo e energia. No Espiritismo, essa prática do desapego e discernimento é fundamental para alcançarmos um estado de equilíbrio e evolução espiritual, né? Mas aí me permite só dar uma lida aqui num trecho do Evangelho, né? No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? No item 12, um espírito protetor nos diz o seguinte: quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão o fato de terdes como objetivo incessante a conquista do bem-estar material, ao passo que dedicais tão pouca importância e consagrais apenas pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta por toda a eternidade. Né? Interessante, né? Estão esperando eu falar? Na realidade, a gente vê essa questão, se só o necessário é útil, e a gente, fazendo uma análise da realidade atual, eu acho que, como o Raimundo explanou bem, tem algumas outras necessidades além do vestir, comer, calçar, tá? Então, tem outras necessidades que a gente tem. E essas outras necessidades nos remete a mais outras necessidades. E aí, por exemplo, nós temos algumas situações que aparentemente são supérfluas, mas que têm uma certa necessidade. Por exemplo, as riquezas, né? A pessoa rica, aparentemente, ele tem um supérfluo, né? Mas se aquele supérfluo ele é empregado em benefício de uma comunidade, em benefício de pesquisa na ciência, várias coisas, ele já tem uma necessidade. Então, se a gente for analisar, olhando por essa ótica, todos os dois têm importância. Agora, a diferença está em como utilizar esse excesso.
Porque uma pessoa que tem uma grande riqueza, ele não precisa daquela riqueza toda para viver, não é isso? Mas aquela riqueza, o que proporciona? Proporciona empregos, proporciona bem-estar, desenvolvimento para a comunidade que ele está inserido, proporciona oportunidade de pesquisa, de desenvolvimento de alguma coisa, que vai trazer outros benefícios, dentro da saúde, do desenvolvimento urbano e várias outras coisas, da infraestrutura e várias coisas que são necessárias para a gente sobreviver. Então, a gente vendo isso aí, no fundo, tudo tem um benefício. O que é importante saber diferenciar é como é utilizado. Como é utilizado esse supérfluo que algumas pessoas têm. Esse é que eu acho que é a diferença em como a gente utiliza esse supérfluo. Eu só queria discordar uma parte aí da colocação de Reinaldo, para eu ler aqui a questão 704 de O Livro dos Espíritos. Diz o seguinte: Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz que a Terra produza, de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. É importante distinguir entre o necessário e o supérfluo em nossas vidas. O necessário são aquelas coisas que realmente precisamos para viver com dignidade, né? Como a alimentação, como a gente já falou, né? E tudo mais. Ao refletir sobre essa questão, né, podemos perceber que o supérfluo, muitas vezes, nos afasta do que é realmente importante, nos fazendo esquecer da simplicidade e da gratidão pelas coisas essenciais que já possuímos. Isabela vai falar, depois Isabela que ela é a mediadora. Estava aqui pensando e estava até tentando achar um versículo bíblico aqui enquanto vocês falavam, que fala sobre essa coisa, por exemplo, dos animais, né? Não, por exemplo, das aves, né, serem bonitas e tal, e não precisarem de nada, né, de acréscimos. Mas não deu tempo. Enquanto vocês falavam aqui, vocês me pegaram no flagra, não consegui identificar esse versículo. Mas eu entendo a fala do Reinaldo, porque me lembra, inclusive, uma música muito conhecida, que fala, né, a gente não quer só comida, né, a gente quer outras coisas, né, para além dessa ideia do necessário. Mas o que a doutrina espírita traz de entendimento é, para você ser feliz ou para você alcançar o que você precisa para progredir, você não precisa de nada além do necessário. O supérfluo não se faz necessário para isso. Mas na leitura e no entendimento nosso, mundano, a gente ainda acha que precisa. Só que tem algumas coisas que talvez nós entendamos, aí aquela coisa da interpretação, né? Parece que isso é supérfluo, mas não necessariamente aquilo de fato é supérfluo, né? E aí está aquela coisa de revisitar as consciências, parar e pensar o quão isso se faz necessário e tudo. Mas eu entendo claramente o que a doutrina espírita fala, entendo também que o supérfluo não se faz necessário, mas entendo que existem certas coisas que ficam naquela margem, ou melhor, numa linha tênue, entre isso aqui é um supérfluo, isso aqui é uma coisa... E aí eu falo isso, por exemplo, de produtos culturais. Vamos aqui, por exemplo, dar um exemplo palpável. A cultura, por exemplo, para algumas pessoas que não sejam ligadas a isso, ou que sejam, por exemplo, fanáticos religiosos, vão dizer, isso é supérfluo. Ninguém precisa de música, ninguém precisa de entretenimento e tal, porque só Deus isso, só Deus aquilo. E aí você vai ter ali um pensamento muito radical, né? Achando que só o seu caminho é o caminho correto. Mas o quão a gente sabe que a cultura, que o entretenimento auxilia as pessoas a saírem de certas situações, de situações depressivas, encontram uma razão para
para crescer, para progredir, o quanto algumas pessoas são auxiliadas por esse tipo de oportunidades, digamos assim. Uma leitura, né, de um livro que não é um livro necessariamente religioso, que não é a Bíblia, mas o quanto, às vezes, aquilo te toca mais do que a leitura de um versículo. Então, a gente também precisa entender que existe o supérfluo e existe o necessário, mas existem coisas supérfluas que aparentemente para algumas pessoas, mas que para outras se faz necessário para que elas alcancem o caminho que elas precisam. Entende? Nem todo mundo precisa calçar as mesmas chinelas ou seguir o mesmo caminho para chegar lá. Cada um vai ter um caminho diferente. Mas o importante é que todos os caminhos te levem a dar um passo numa direção à frente, que você consiga progredir. A minha direção pode ser diferente da do Reinaldo, e a minha forma de caminhar pode ser diferente da Andréia, mas isso não é importante. O importante é que todos nós estejamos progredindo. Cada um do seu jeito, cada um no seu passo. Alguns se agarrando ao supérfluo, outros só ao necessário. Mas o importante é que todo mundo tenha o mesmo objetivo, que é de evoluir, de crescer e de sermos espíritos crísticos um dia, né? Eu sempre concordo com Kardec, né? Quem sou eu para discordar com Kardec? Mas aí eu tenho uma ponderação nessa fala, porque às vezes a palavra, né, como de Jesus, às vezes nos atrapalha. Vocês acham que se a gente não tivesse algum supérfluo, até como Isabel colocou, nós teríamos chegado a essa evolução sem conhecimento, sem os livros, sem as leituras? Como é que foi criada essas leituras? Sem a ciência? Como é que foi isso? Quem foi que patrocinou essas coisas? Como foi através que foi feito isso? Foi através do necessário? Ou não teve que ter algum supérfluo, alguma coisa? Então, a gente precisa analisar isso com uma frieza maior, né? Porque tem várias coisas que nos remetem que, se a gente tivesse só o necessário da natureza, talvez a gente não ainda tivesse bem mais, talvez tivesse mais moralizado, pode até que seja, tá? Mas ainda tivesse uma parte intelectual ainda menos, bem mais atrasada, porque tem várias coisas que, para a gente chegar aqui, teve que se gastar dinheiro, teve que buscar algumas riquezas para investir nisso, que são necessárias para nós. Por exemplo, descoberta das vacinas, das coisas, tudo isso foi patrocinado por riquezas, né? Então, tem várias coisas que esse é um assunto que realmente ele remete a várias situações, é um assunto que não é fácil de se debater, supérfluo e necessário. Mas tem várias situações que a gente vai ter que analisar com muito sangue frio e analisar realmente o que é necessário em alguns momentos e o que é necessário em outros, tá? Então, a gente precisa analisar isso com muito sangue frio para que a gente realmente não coloque só uma situação que não fique bem, mas é um debate muito que precisa ser muito estudado, analisado, porque a gente precisa analisar com mais critério, mais muitas coisas que precisa a gente andar para frente. Eu acho que é muito bom aqui. Eu gosto muito aqui, gente, no grupo, quando a gente não concorda, porque eu acho que isso mostra que nós não somos iguais e que todos nós, apesar de um conhecimento aprofundado da doutrina espírita e de não discordar daquilo que consta nas obras básicas, mas a gente também tem a nossa própria caminhada e a forma de fazer interpretações, porque estudo mesmo é isso, não é ler e concordar com tudo que é dito, é racionalizar aquilo, né, que é aprendido, e o aprendizado ele vem do debate. Muito provavelmente hoje nós vamos terminar esse programa muito reflexivos sobre isso e tentando entender melhor, tipo, será que ele disse então que eu não preciso do supérfluo porque o que eu entendo que é supérfluo não é supérfluo? O que será mesmo que é supérfluo? Será que o que é supérfluo para mim não é necessariamente o que é supérfluo para a Andréia? E aí isso vai se seguir de uma série de debates e que a gente espera que as pessoas que assistam a gente também possam se questionar sobre isso. Porque a doutrina espírita, apesar de ter um pentateuco muito consistente e com informações que são muito condizentes, assim, sabe? Muito sólidas, mas ao mesmo tempo é uma doutrina extremamente aberta ao debate, ao incremento.
tanto que todas as falas tidas dentro, tanto de Kardec quanto de outros autores espíritas, é sempre nesse caminho de, não sei se eu tenho total razão, mas, tipo, Emmanuel coloca, se tiverem dúvida entre eu e Kardec, sigam Kardec. Kardec dizia, se tiverem dúvida entre o que eu digo e o que a ciência diz, sigam a ciência. Então, a gente está sempre entendendo que existe uma instância maior e superior que pode nos mostrar uma outra verdade, porque isso também é uma outra coisa que a gente precisa entender. O que, às vezes, é uma verdade aqui para a gente, que a gente entende como necessário, como, por exemplo, a comida, quando a gente lê uma obra como essa, que eu falei agora há pouco, que é o Nosso Lar, a gente entende que a comida, que parecia ser algo tão necessário para a sobrevivência, até mesmo do espírito, não é. E ele fala que foi uma revolução que aconteceu dentro dessa instância Nosso Lar por 30 anos, até que eles consolidassem que o espírito não precisava do alimento físico e que ele poderia alimentar-se de outras formas, como a água, a sopa, coisas mais fluídicas, né? Coisas menos densas. E isso tudo foi uma guerra, porque as pessoas que ali estavam desencarnadas entendiam que não, eu ainda tenho muito ali, ainda estou muito evoluído, ainda preciso muito da matéria, é necessário o alimento e tudo mais, mesmo que espíritos superiores chegassem lá e dissessem, não precisa, meu irmão, você já tem condições de viver sem isso, mas travou-se ali um conflito, um embate que durou 30 anos. Então, você imagina que se, estando no plano espiritual, onde esse véu é retirado, nós ainda temos discussões acaloradas que se arrastam por anos, quem somos nós aqui encarnados num plano de provas e expiações para achar que nós temos o conhecimento da verdade absoluta, né? Então, o que se faz, às vezes, necessário para a gente hoje é extremamente supérfluo para um espírito elevado como Jesus, por exemplo. Então, tudo isso também é relativo dentro dessa instância de o quão evoluído eu estou. E aí, quanto mais evoluído, fica a lição. Mais desapegado, menos necessário se faz as coisas, não importem elas se forem materiais ou não. É importante ressaltar também, Isabela, que tudo que acontece aqui no nosso planeta é permitido por Deus para que a gente possa desenvolver o nosso livre-arbítrio, né? Porque senão fica, né? Se não houver, se a gente só tivesse lá, Deus teria criado todo mundo já com espírito crístico, né? Então, como nós precisamos desenvolver, precisamos crescer, certamente ele não criou o supérfluo para nós, né? O supérfluo é um desenvolvimento nosso, uma deficiência nossa, mas que é permitido para que a gente possa fazer esse tipo de análise, né? Para crescer, para compreender, né? Para saber o que realmente é necessário e o que não é necessário na vida da gente. Raimundo, isso que tu está falando me lembrou uma coisa simples, que é assim, eu preciso sofrer para evoluir, eu preciso da dor? Não, eu só preciso do amor. Mas, às vezes, se não for pela dor, eu não evoluo. Então, a dor se faz necessária, ela é um caminho de aprendizado gigantesco. Eu evoluo muito mais pela dor do que pelo amor, porque ela é muito mais marcante, porque eu não quero mais viver aquele sofrimento. Então, é da mesma forma. O supérfluo é necessário? Não é necessário, mas às vezes eu ainda preciso caminhar por ele para entender o que é até necessário mesmo, sabe? Para entender que eu não preciso necessariamente daquilo. Isso aí, pessoal, são apegos, né? São boias de salva-vidas que a gente usa num determinado período das nossas evoluções, da nossa vida, mas que a gente, à medida que evolui, vê que a gente sabe nadar, que a gente não precisa, e aí por aí vai. E se ele não conseguir analisar essa diferença enquanto encarnado, certamente, como desencarnado e reencarnar numa próxima vez, ele vai ver a dificuldade que ele teve, né? Para compreender aquilo, e hoje está passando por uma certa necessidade, porque esbanjou tal. Pronto, nem vou comentar. Tamanha voracidade que foi de vocês, não vou me estender, porque a gente já está com o tempo estourado. Então. Mas foi ótimo. Então, foi ótimo, mas não vou comentar. Reinaldo, meu querido, muito obrigado por mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com esses meus amigos queridos sobre essa doutrina que realmente, como o Isabel pontuou,
Nós não estamos aqui para concordar, nós estamos aqui para debater, para levar até, às vezes, dúvida para os nossos internautas, para que ele busque pesquisar também um pouco, tá? E se a gente concordasse com tudo, ficaria uma mão com açúcar, né? Então, aqui a ideia é que a gente debata, discuta, coloque as nossas opiniões, as nossas ideias, sempre buscando respeitar os limites da doutrina, tá? Então, é isso que a gente vai, esperamos que, mais uma vez, a gente consiga levar algumas, como diz Raimundo, levar algumas dúvidas para a turma aí pesquisar um pouco mais sobre a doutrina, mas, com certeza, a gente busca aqui trazer os comentários sobre a doutrina de uma maneira bem clara, bem pautada em cima do que a doutrina nos traz. Isabela Martins. Ai, gente, muito obrigada por hoje, por mais esse debate, essa discussão, esse momento de aprendizado, né? Com certeza, cada vez que nós temos a oportunidade de ouvir alguém, né, falar, mesmo que seja sobre um assunto que a gente acha que já conhece, é importante, relembra a gente do caminho, daquilo que a gente quer para a vida da gente, né? Então, esse momento, esse encontro aqui é sempre um momento salutar. Eu espero que as pessoas consigam, do outro lado, também perceberem, sentir essa mesma energia. Obrigada por hoje. Raimundo Souza. Só tenho agradecimento, gente, a fazer, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos amigos por estarmos aqui juntos, né? Aprendendo, né? Esse debate que a gente faz aqui é em prol do enriquecimento, né? do entendimento, e assim a gente está sempre buscando estudar um pouco mais a doutrina, se envolvendo mais nas questões crísticas, né? Buscando sempre no Evangelho o nosso sustentáculo e agradecendo a paciência de todos que nos assistem, mas pedindo que dê o seu like. Convide seus amigos, seus parentes para se inscrever no nosso canal. E assim a gente vai poder crescer juntos. Obrigado. Pois é, meus queridos, somos só gratidão. E há algum tempo a gente falava que tinha quase 9.000 inscritos e esperávamos que até junho a gente batesse esse marco de 9.000 e graças ao bom Deus já batemos. Então, só gratidão pela confiança, só gratidão pela oportunidade de estar sempre conosco aqui no canal, assistindo não só o nosso programa, como os outros que semanalmente é postado aqui no canal. E nos ajude. Comentem, compartilhem, se inscrevam, dá lá o seu joinha para poder o YouTube perceber a relevância do nosso conteúdo e assim a gente poder levar essa mensagem consoladora e também de suscitar a busca do conhecimento, que é algo que é realmente necessário e que só nós podemos fazer por nós mesmos, meus queridos. Então, até a próxima oportunidade aqui no canal do Grupo Divulgar. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Para